Nós vamos então dar sequência na descrição dos passatempos de Krishna. Nós estamos usando esse manualzinho aqui, que é a Krishna, o ladrão de manteiga. Muito singelo. Krishna, o ladrão de manteiga. Muito bem, nós, no último momento, nós estamos no capítulo 2, né? Falamos sobre Baladeva, ok? Uma só verdade absoluta que aparece como 2, porque entrou na composição a Baladeva. Então eu expliquei quem é Baladeva, ou Balarama, o irmãozinho de Krishna. Explicamos como é que, quem é a mãe de Balarama, que é diferente da mãe Yashoda, que é a mãe de Krishna. São 3 mães que aparecem no contexto, né? São 3 mães e 2 bebês, né? Krishna e Balarama são os bebês, e as 3 mães são Devaki, Rohini e também Yashoda. Tem uma quarta mamãe que vai aparecer lá na frente, que é a mãe da irmãzinha de Krishna e de Balarama, que é a Subhadraji. Em verdade, ela é a priminha de Krishna, nascida de uma das irmãs de Nanda Maharaja. Cresceram juntos, como ela veio depois, então eles cresceram juntos no mesmo local. Ela é um pouquinho mais nova, mas cresceram os 3 juntos, Krishna, Balarama e a Subhadra. Subhadraji, Subhadra Maharani, ela é a potência da Yogamaya, é a potência interna de Krishna. E ela não entrou no contexto ainda, mas ela vai entrar logo, tá? Na verdade, ela já entrou no contexto. Ela já entrou no contexto há muito tempo, porque é ela que organiza tudo dos passatempos. Ela dá ela é a diretora geral dos passatempos de Krishna. Então ela organiza quem serão os personagens, como eles atuarão, como é que serão os desfechos das diferentes histórias, os heróis que participarão, os coadjuvantes, as almas que estão recebendo tratamento terapêutico ou treinamento no relacionamento com Krishna, como essas almas serão conduzidas após o desaparecimento de Krishna, como é que essas almas serão transferidas para Vrindavana original. Então toda essa questão logística dos passatempos de Krishna já foi previamente organizada pela potência Yogamaya, que é a manifestação Subhadra na forma de Krishna. Então aqueles que conhecem, por exemplo, que vão a templos, que veem as formas de Krishna, tem uma forma que no templo de Salvador, por exemplo, nós temos Jagannatha, Baladeva e Subhadra. São essas 3 formas. E a menina no centro, né, são formas não abstratas, mas são formas a serem completadas, né? Não são formas incompletas, porque não tem como nós falarmos que são formas incompletas. É um passatempo de Krishna em que ele aceita a forma incompleta de deidades semi-completas para serem completadas. E aqueles devotos ou aqueles místicos que conseguem completar o passatempo de Jagannatha entendem a lila de Jagannatha. Mas normalmente o que nós fazemos, nós adoramos, né, o Senhor Jagannatha. Tem Baladeva, que é a forma Balarama, e no centro a Subhadra. Então aquelas forminhas, né, de Krishna com aqueles olhos redondos, grandes, né, que é conhecido como Jagannatha, é uma espécie de enigma. Essa deidade é uma espécie de provocação. Ela é uma charada, e ela deve ser, essa charada complete a frase, tipo complete a frase, né? Então essa forma de Krishna é uma forma complete a frase, e aqueles que conseguem completar a frase ganham o prêmio de serem então aqueles que terão acesso, né,
aos prêmios consequentes de ter completado a frase. Bom, vamos lá então agora. Eu vou continuar aqui lendo. Krishna, a verdade absoluta também cresce. Que eu estava falando, né? Quando a gente entra no campo dos passatempos de Krishna, tudo fica paradoxal. Todas as ideias que nós temos acerca de Deus ficam suspensas no campo da divindade de Deus. Aplicados sobre Krishna, tem que se fazer uma reformulação ou uma reconsideração dos conceitos acerca de Deus, porque os conceitos enrijecidos do protocolo formal, da adoração formal a Deus, não são flexíveis suficientes para imergir na sinuosidade da realidade Krishna. Então, essa rigidez, ela não é compatível com o ambiente mais livre, menos formal dos passatempos de Krishna. Inclusive, filosoficamente falando, a rigidez filosófica do conceito teológico Deus não é compatível com a experiência do entendimento de Krishna. Então, é bom, né, que sempre isso seja levado em consideração, porque coisas que nós colocamos, por exemplo, a divindade a ser completada, Krishna também cresce, Krishna, o ladrão de manteiga, Krishna, o bebê de Yashoda. Então, essas afirmações são todas transcendentes e nós costumamos interpretá-las como sendo lilas ou passatempos do Senhor. Então, nós precisamos ter essa consideração para não tentar encaixar Krishna dentro da caixinha do conceito Deus, porque não cabe, as pecinhas não se encaixam. Então é preciso que essa possibilidade esteja assim livre, para que a gente possa entender a lila ou participar da lila, que é o entendimento do passatempo. Muito bem, Krishna, a verdade absoluta, também cresce. Vamos lá. Krishna e Baladeva agora apareceram em Vraja como menininhos de 1 ou 2 anos de idade. Menininhos, né? Criancinhas, bebezinhos. Nós, almas condicionadas, começamos nossas vidas como bebês e depois crescemos, virando crianças, jovens e adultos. Da fase adulta passamos à velhice. Krishna, porém, não passa por tais fases. Em seus passatempos eternos e manifestos, ele é sempre um adolescente belíssimo. Nunca fica mais velho ou mais novo. Contudo, ao revelar seus passatempos no mundo material, ele manifesta todas essas etapas de crescimentos a fim de aumentar o amor e a afeição dos devotos. Essa parte aqui eu li da última vez. Eu vou então pular, vou para outra parte. É verdade, essa parte aqui eu li da última vez. Yashoda lembra-se de Krishna. Quando eram bebezinhos, às vezes Krishna e Baladeva engatinhavam até o portão que dava para a rua. Se avistavam alguém, ficavam com medo, lembrando-se de suas mães. Viravam-se e corriam para o colo delas. E o que fazia Yashoda e Rohini então? Pondo-os no colo, cobriam-nos com seus véus e lhes acariciavam os cabelos. Em seguida, com os olhos rasos d'água e os corações derretidos, davam de mamar para Krishna e Baladeva. Então, é uma cena de uma criança sendo uma criança, né? Você imagine, né? Imagine você que você está vendo a cena. Imagine lá que você está numa vilinha com uma cena bucólica, com vaquinhas andando pelas ruas, um local pacífico, cheio de árvores, com frutas, pássaros, sabe? E pessoas que transportam com seus carros de boi, os potes com iogurte. E tem também as pessoas que trazem os vegetais, os legumes, os alimentos e aquele movimento de uma vila. E você tem lá, naquela casa ali, 2 bebezinhos e as mamães estão assim sentados próximos da casa. E esses 2 bebezinhos vão para o portão, curiosos para olhar o movimento das pessoas.
Então, como eles são muito fofinhos, atrai a atenção dos passantes. E eles então imediatamente querem ir ver, querem se aproximar de Krishna e Balarama, porque querem de alguma forma interagir com eles. Eles ficam então assustadinhos, correm para a mamãe, sobem no colo da mamãe e as mamães cobrem eles com os véus e fazem o carinho. E depois, vendo elas, né, a afeição e sentindo elas a afeição, dão de mamar para seus bebês. É uma cena assim, cheia de ternura, cheia de amor e uma cena bem comum, parecida com qualquer cena possível. Entretanto, como é Krishna e Balarama, que são as potências supremas, realizando esse passatempo, aqueles que vivenciam essa realização, essa realidade, experimentam uma sensação de amor superlativa, que transcende ao amor que nós experimentamos. Imagine você, por exemplo, uma vez a minha esposa ela estava amamentando meu filho e eu estava assistindo televisão e o menino era um bebê ainda, não tinha um aninho, e a minha esposa, ela sempre foi uma mãe intensa, no sentido de que ela viveu profundamente a delícia de ser uma mãe. Eu sempre assim, cuidei para que ela tivesse todas as facilidades para estar com nossos filhos, para, enfim, cuidar deles e viver a experiência, né, com eles. Então, ela foi uma mãe que viveu a experiência de mãe. E um certo dia, eu estava assistindo televisão, cheguei do trabalho, sempre que eu saía para o trabalho, o meu filhinho era o nosso primeiro filho, a gente só tinha ele, por enquanto. Então, depois a Lilananda veio mais tarde, não tão tarde assim, logo na sequência, né? Mas o meu filhinho estava lá amamentando e quando eu saía para o trabalho, ele estava dormindo. Então o máximo que eu podia fazer era dar um cheirinho nele e eu ia para o trabalho. Então passava o dia. Quando eu voltava, normalmente ele já estava dormindo. Então no máximo que eu podia fazer era dar um cheirinho nele. Às vezes eu, propositalmente, fazia algum movimento ali e despertava ele. Por quê? Porque eu queria interagir com meu filho, eu queria ver, eu queria conversar com ele, eu queria sentir, eu queria que ele me visse, eu queria que ele ficasse contente com a minha presença e tudo. E a minha esposa ficava muito furiosa comigo porque eu acordava o bebê. Mas assim a vida ia. Um dia ela estava amamentando, era um final de semana, eu estava em casa e ela estava amamentando o menino e de repente ela começou a chorar. Ela começou a chorar, ela olhava para mim e chorava. Então, né, eu já assim, fiquei um pouco preocupado porque eu imaginei que tivesse alguma coisa a ver com as contas, o cartão de crédito, alguma coisa assim. Então, eu perguntei o que foi. Não faz segredo não, já fala logo, o que foi? Por que você está olhando para mim e está chorando? Ela falou, não, é que eu tô com pena de você. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, né? Mas como assim você está com pena? O que está acontecendo? Fala. Ela disse, não, olha só, eu estava pensando, né? Veja bem, todos os dias você sai para trabalhar e você enfrenta as pessoas, às vezes até o mau humor das pessoas. As pessoas estão condicionadas nos 3 maus da natureza material, elas estão cheias de ansiedade, medos, elas são reativas e às vezes porque elas estão machucadas, elas, né, machucam outros e você tem que lidar com todas essas dificuldades. Daí você chega, né, você mantém tudo organizado, eu estou super tranquila com a sua presença, você me dá uma segurança incrível, eu sou uma mãe muito feliz e eu estou amamentando meu filho e eu estou sentindo êxtase de amamentá-lo e eu sei que você, apesar de todo o seu esforço que você faz, você não pode sentir a sensação que eu estou sentindo agora. Então, eu estou querendo entender o sentido da justiça, porque você faz todo o trabalho, você faz toda a parte difícil, a parte dura, e eu fico com a plenitude do êxtase, da sensação maravilhosa que é a sensação de amamentar. Nem que você quisesse
Ou eu queria até transferir para você essa emoção, mas não é possível. Você nunca vai sentir isso. Então, estou com muita pena de você, não pena no sentido de que você, mas de compaixão, porque você nunca vai sentir o que eu estou sentindo. Você não faz ideia do que significa isso. E com lágrimas nos olhos. Então, nesse momento, eu entendi como seria se caso eu sentisse amor por Krishna, como eu me sentiria. Seria exatamente como ela está sentindo amamentando o nosso filho. Essa é a experiência mais profunda de amor possível. Então, se essa é a mais profunda experiência de amor possível, então essa experiência é possível. Como a experiência com Krishna transcende as limitações técnicas do nosso condicionamento ao corpo, então esse sentimento de amor por Krishna é possível para qualquer um, para qualquer alma que deseje. Então, esse sentimento é real, ele existe, ele está no universo, ele é um princípio do universo, ele existe, ele é real. E se de alguma forma eu me purificar e o meu coração chegar ao ponto de experimentar Krishna no amor de uma mãe, então isso será a plenitude da experiência de amor por Deus. Eu acho que você me deu muito mais do que você pode imaginar. A sensação que você está sentindo é o prêmio por você ser uma mãe. Você merece. Parabéns. Mas o que você me transmitiu, nem você pode imaginar. Então, essa é a realidade das realizações que nós podemos ter com Krishna. Ali está Yashoda. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, e ele está ali se comportando como um bebezinho. E a mãe Yashoda, nós podemos conjecturar, mas Deus não tem mãe. E por que não poderia? Ele é a verdade absoluta, a causa de todas as causas, tudo bem? Tecnicamente nós entendemos isso. Mas quando é para viver a experiência da alegria da vida, ter uma mamãe é muito gostoso, porque você pode ser um filhinho, você pode ter carinho, você pode ganhar beijinhos, cuidado, atenção o tempo todo. E quando você sentir medo ou se ver numa situação de súbita estranheza, você pode correr para o colo da mamãe e receber os carinhos dela. Então, essa experiência mágica de não ter responsabilidades, de não ter preocupações estruturais, de lidar com os problemas gerais da humanidade, é um direito que a suprema personalidade de Deus se dá a si mesmo. Então, de posse do direito de ser feliz e despreocupado e simplesmente viver a magia de ser aquilo que ele deseja ser, então ele se torna Krishna. Para simplesmente viver a magia da inocência, da delícia de existir, sem preocupações pragmáticas como eu sou Deus, o Criador dos céus e da terra, eu que mantenho tudo, sou eu que crio, que organizo, que ouço as suas orações, eu sou as montanhas, eu sou o tubarão na água, eu sou a letra A no início, no meio, no fim, eu sou álfaga, eu sou ômega, eu sou o criador de tudo. Essa pressão constitucional da formalidade da existência de Deus é um aspecto de Deus, é uma parte de Deus. Quando esse ser assume o direito ou assume a possibilidade de simplesmente viver feliz, então essas funções todas são pesadas. Para que ele viva feliz plenamente a experiência da existência ou a delícia de existir, ele renuncia a todas as funções de Deus e assume simplesmente a sua natureza inocente de ser Krishna. Então esse é Krishna. Bom, e aí nós temos a descrição de um menininho que está sendo amamentado pela sua mãe. Muito bem, vou continuar agora.
Yashoda lembra-se de Krishna. Ok? Muito bem. Volta e meia, vinha uma Gopi no pátio da casa de Yashoda Mai. E o que ela via? Yashoda Mai batendo iogurte, entre outras tarefas, todas só para preparar algo para Krishna. Ela não tinha outra ocupação. Vivia atarefada servindo Krishna, cuidando de Krishna, amando Krishna de todas as formas. À medida que realizava algum serviço, lembrava-se sempre, cantando Govinda, Govinda, Damodara Madhava, Govinda, Govinda, Damodara Madhava. Então ela ficava falando o nome de Krishna. Só que, na verdade, ela se lembrava de Krishna, só que a mãe Yashoda, ela era devota de Narayana, de Vishnu. Lembrem-se, Krishna, ele é praticamente um bebê nas eras. Ele nasceu agora, 5.000 anos. Ele tem 5 aninhos de existência, se for colocar assim, numa comparação. Então ele é um bebezinho ainda. A cultura védica remonta a milhares e milhares de anos, séculos antes de Krishna. Krishna, ele aparece no final da era do Dwapara Yuga, na Treta Yuga, no final da Treta Yuga, que é quando a coisa começa, quando começa a dar treta, que é a Kali Yuga. Então é a Treta Yuga. Ele alguém levantou a mão e quer falar alguma coisa? Talvez queira comentar alguma coisa. Radha Vitória, Radha Gokulananda. Ela só entrou, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Levanta a mão aí, tá, pessoal? Bom, então, Krishna, Vishnu, ele fica aguardando esse momento para viver a lila como Krishna, ok? Mas a cultura védica é anterior a Krishna. Vishnu ele vem como Krishna para restabelecer o Dharma, para refalar o Bhagavad Gita, que tinha sido esquecido, não é que tinha sido esquecido, mas ele estava mais ou menos em stand-by. Então, Krishna precisava reposicionar o Bhagavad Gita de uma forma que fosse digesta para o habitante da Kali Yuga. Foi feita uma adaptação, porque o Bhagavad Gita anterior a Krishna, assim, o conhecimento acerca de Deus antes de Krishna tinha uma complexidade que não caberia no processador, que é o cérebro do habitante da Kali Yuga, que tem uma memória RAM menor. E aí ele precisava reajustar o conhecimento para ser cabível na cabeça das criaturinhas de Kali Yuga, que por acaso, assim, por coincidência, somos nós. Então, ele vem, assume a forma de Krishna, que é uma forma infantil, divertida, e fala o Bhagavad Gita numa situação formal lá na questão da guerra em si. Então ele faz uma reforma do conhecimento védico, um condensadinho ali, ele mastiga, igual a mamãe passarinho, né? A mamãe passarinho vai na floresta, tal, pega lá a minhoquinha, um insetozinho, a sementinha e tal, engole. Lá no estômago ela então processa aquilo ali e quando volta no ninhozinho, o passarinho abre a boquinha e ela regurgita na boquinha do passarinho e aí a coisa anda, né? É mais ou menos assim que funciona. Krishna faz a mesma coisa. Ele olha para as alminhas da Kali Yuga, ele vê aquelas alminhas lá, naquela escuridão, sabe, sem chance nenhuma. Então ele pensa, não, como é que eu vou dar assistência para essas almas que estão, manifestando-se na Kali Yuga? É preciso dar um alimento mais digerível, porque elas não têm estrutura para digerir o conhecimento védico na sua amplitude. Então a gente vai ter que fazer uma sopinha. É tipo cuidar de um doente, né? Não dá para dar alimentos sólidos. Você tem que fazer sopinha, caldinho. Então vamos fazer um caldinho aí, porque as almas da Kali Yuga são doentinhas. Então tem que ter um caldinho. Aí Krishna, então, pensando assim dessa forma, aparece e faz uma digestão. Ele mesmo digere o Bhagavad Gita e fala, olha, agora, aceite. Aí está o remedinho aí, o caldinho, que é a filosofia explicada no Bhagavad Gita. Tá? Bom, então, a mãe Yashoda, quando ela pensava em Krishna,
o bebezinho dela, ela não pensava em Krishna como sendo Govinda, Madhipurushan, a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, nada, isso não passava de forma alguma na cabeça dela. Nem nenhum momento, nem sonho ela imaginava isso daí. Ela falava, ela cantava os nomes de Narayana, porque Govinda também é um dos nomes de Krishna, de Vishnu. Adipurushan é o primeiro, original. Todos esses mantras se referem a Vishnu. Madhava, o esposo da deusa da fortuna. Então, a mãe Yashoda, ela sempre cantava os nomes de Vishnu, os nomes da deidade adorável dela. Então, enquanto ela estava cantando Govinda, Madhava, ela estava glorificando a deidade adorável dela. Só que ela estava pensando no filhinho, que é o que acontece com uma mãe. Uma mãe nunca deixa de pensar nos seus filhos, até mesmo se ela estiver diante de Deus. Ela sempre vai pensar nos seus filhos. Então, essa simbiose em que a pessoa pensa no Supremo, mas é inflamada de amor pelos filhos, é uma combinação perfeita. É uma combinação maravilhosa, porque o amor que uma mãe tem pelos filhos, a parte o fato de ser uma relação de apego, porque é uma relação de apego, mas não necessariamente significa que é uma relação de apego que isso seja negativo, se essa relação de apego e de amor afetivo servir como experiência de experimentação de amor, que pode se incluir também a pessoa suprema dentro do contexto, porque o amor é inclusivista, ele não é separatista. Então, a experiência de amor pelos filhos é uma experiência incrível, fantástica, porque dá uma referência direta do que é realmente amor verdadeiro, né? Que é o amor puro. Então, se inclui aí. Nesse sentido, quando a Yashoda entoava os mantras e falava os nomes e cantava, ela não estava glorificando Krishna, porque a gente tem a tendência de pensar que a mãe Yashoda, uma mamãe feliz e alegre, estava rezando para o próprio filhinho, que era um bebê, entendendo ele como sendo Deus. Não é assim que acontece. Tá? Ela simplesmente estava entoando... Dificuldade mudando de coisa, né, mãe? É o dedão. Oi? Quer falar alguma coisa, Tulasi? Bom, quer, Tulasi, falar alguma coisa? Não, desculpa, foi o telefone abriu. Tá, tudo bem. Então é isso, tá, pessoal? Aqui, olha, a Govinda Damodara Madhava, né, Govinda. Então, ela não está cantando como a gente canta. Quando a gente canta Govindam, Adipurushan, Govinda, Govinda, aí sim nós estamos pensando em Krishna como sendo Govinda, a suprema personalidade de Deus e tal. Mas não é a mesma situação da mãe Yashoda, tá? Mãe Yashoda não sabia, a gente sabe sobre Krishna porque já passou 5.000 anos, então a gente está mais ou menos à distância, então a gente consegue ver. Mas no momento em que Krishna estava vivendo o passatempo, todos os habitantes de Vrindavana eram todos devotos de Vishnu. Todos adoravam Narayana. Ninguém adorava Krishna. Todos amavam Krishna. Mas em Vrindavana ninguém adora Krishna. Todos amam Krishna. Em Vrindavana as pessoas adoram Narayana, Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Quando Krishna chega, ele chega no contexto de ser um ser amado, o queridinho de Vrindavana, o adorável de Vrindavana, o adorável de todas as Vrindavanas ou de todos os Dhamas sagrados, sempre é Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Ele é adorável. Krishna é amável, é para ser amado. E claro que na primeira instância a gente aprende a adorar Krishna também, porque ele é uma forma de Deus, ele é a manifestação da suprema personalidade de Deus. Então está correto adorar Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus. Porém, numa fase mais profunda, mesmo que seja correto, não se torna apropriado, fica mais ou menos inapropriado, tá? Não é compatível, na verdade. Muito bem, como Krishna engatinhava, ainda tem alguns minutos, dá para ler ainda mais um parágrafo. Como Krishna engateava pela casa e no pátio, sua mãe mantinha tudo bem limpinho para protegê-lo. Ao fazê-lo, cantava assim: Govinda Damodara, Govinda, Govinda Damodara Madhava Iti. Às vezes, ocupada em moer algo no pilão, cantava Govinda Damodara. Quer dizer, ela cantava o tempo todo, né? Ela não parava de cantar. Quem canta, os males espanta. Aqui, para cuidar da saúde de Krishna, para cuidar do bem-estar de Krishna, ela mantinha tudo muito limpinho. Amor é atenção, né? Então, ela era muito cuidadosa. A mãe Yashoda era extremamente cuidadosa.
e era cuidadosa a ponto de ter toque. A mãe Yashoda tinha toque, viu? Ela tinha vários toques. E quando Krishna colocava alguma coisa na boca, ela entrava em pânico. Quando Krishna ia para a rua para brincar com os amiguinhos, ela entrava em pânico. Quando Krishna, quer dizer, a mãe Yashoda, ela tinha vários toques, porque ela estava totalmente dependente de Krishna. O coração dela era completamente ligado a Krishna, e se acontecesse qualquer coisa que fosse com Krishna, para ela, o mundo dela desabaria. Então, ela estava sempre muito ansiosa com o bem-estar de Krishna. Quando Krishna cresceu aos 8 anos de idade, quando chega nesse período, os filhos dos vaqueiros são convidados a participar da comunidade. Então eles têm que trabalhar também, 10 aninhos assim, e eles vão cuidar dos bezerros, levar os bezerros para os campos, para pastorear. Então quando Krishna chegou nessa idade, para a mãe Yashoda, pense numa pessoa que adiou, que inventou história, que criou confusão para Krishna não ir para o campo, porque ela ficava com medo de cobra, disso, daquilo. E ela chegou inclusive a desenvolveu psicologicamente vários problemas para convencer Krishna de que ele não deveria ir nos campos, que ele tinha que ficar em casa. E então, em determinado momento, tem uma parte que Mãe Yashoda fala: eu não entendo a mente do Criador. Por que o Criador faz as coisas dessa forma? Não faz nenhum sentido. Primeiro, ele dá uma boneca de néctar que é suave como um algodão, como um filho. Depois, ele cria um sistema todo, que é o sistema védico, que obriga esses mesmos filhos, que são completamente inocentes e despreparados, para irem para uma floresta cuidar das vacas. Seria muito melhor que a gente não tivesse vacas, seria melhor que não tivesse floresta, seria melhor que tudo isso não existisse. Aí sim seria inteligente da parte do Criador. Eu não entendo e eu sinto muito, apesar de eu amá-lo imensamente como devota dele, mas eu não concordo com ele. Pronto, essa é a minha decisão. Brigava com o senhor Narayana porque Krishna ia para a floresta e ela ficava cheia de ansiedade. Então, ela falava vários mantras, mas isso são todas manifestações da mente de um ser totalmente em estado de Mahabhava, que é o amor mais intenso, o amor mais profundo, que é o amor em que se sente separação de alma de Krishna. A alma fica tão apegada a Krishna que se separar-se de Krishna é como perder a vida, perder a existência. E cada vez que Mãe Yashoda tinha que ver Krishna saindo de casa, indo para a floresta, para ela era uma experiência dramática, como de separação de alma. Então ela ficava conjecturando várias coisas que era do delírio do amor que ela sentia no êxtase da separação do seu filhinho Krishna. Muito bem, eu vou ler só mais um parágrafo. Aliás, tem 2 parágrafos, depois a gente vai acabar aqui, ó. Bom, Yashoda Mai não era a única a se lembrar de Krishna durante as suas tarefas domésticas. Yashoda Mai. Mai é mamãe, é o mãe. Yashoda Mai. Mãe Yashoda, no caso, né? Não era a única a se lembrar de Krishna durante as suas tarefas domésticas. Também as gopis de Vraja sempre se lembravam de Krishna em seus lares. Gopis são vaqueiras, mulheres vaqueiras. Go é vaca e gopis são aquelas que cuidam das vacas. Então gopis são vaqueiras, ou as gopis menores são chamadas vaqueirinhas. Os meninos são chamados de Gopa, por isso que Krishna é chamado de Gopala. O nome do meu filho, por exemplo, é Krishna Gopala, que significa Krishna vaqueirinho. Então os Gopalas são os amigos de Krishna, que são todos vaqueirinhos. As gopis podem ser gopis mais velhas, mães, ou gopis meninas na idade de Krishna, ou gopis mais novinhas que Krishna, que são chamadas manjarikas, ou gopis tenras, ou gopis não formadas, gopis em formação. Também as gopis de Vraja sempre lembravam-se de Krishna em seus lares. Enquanto realizavam suas atividades diárias, na expectativa de Krishna aparecer para roubar um pouco de sua manteiga. Pensavam, na certa ele virá, e aí, de alguma forma, farei um truque para pegá-lo. Então,
elas ficavam, né, as gopis, mas as mães, né, as gopis mais velhas, já sabia que Krishna tinha essa peraltice de ficar entrando e roubando manteiga, e isso dava para elas uma sensação incrível de amor, porque todas elas amavam Krishna, todas elas conviveram com Krishna, viram Krishna crescendo ali, e o amor, a afeição amorosa por Krishna era a mesma afeição amorosa que elas sentiam pelos bebês delas, com uma diferença: elas não tinham o contato diário de Krishna. Mãe Yashoda tinha o contato diário de Krishna. Então, o sentimento de saudades de Mãe Yashoda não era tão intenso quanto o sentimento de saudades que as outras mães tinham de Krishna, porque elas não viam Krishna constantemente. Quando elas não aguentavam de saudades, elas inventavam um pretexto, iam lá falar com Mãe Yashoda, levar um presente para Mãe Yashoda, levar um docinho para Krishna, inventavam alguma maneira de poder ir lá, pegar Krishna, beijar Krishna. A bochecha de Krishna estava sempre com marquinhas de batom ou de algum beijo, porque a própria Mãe Yashoda estava o tempo todo, né, acariciando Krishna, beijando Krishna, e as outras mães também queriam beijar Krishna. Então Krishna estava sempre com marquinhas de beijo, e o rostinho de Krishna estava sempre bem vermelhinho, dos carinhos que ele recebia das mães de Vrindavana. Agora, quando ele passou a sair do portãozinho para fora, então ele começou a explorar as regiões, e aí ele ia nas casas das pessoas e pedia docinhos, né, como tem no Halloween, né? Ele fazia esse movimento, ele ia nas casas das pessoas, pedia docinhos, pedia presentes e ficava assim, pidonchinho, né? Sabendo que isso dava o amor, né? As pessoas sentiam muito amor e ele também sentia muito amor, então ele ficava também inventando esses mecanismos para poder vê-las, para poder, né, enfim, receber o carinho delas. Como ele gostava muito de manteiga e ele estava fazendo também, só pedir não é tão gostoso quanto fazer peraltice para criança, então ele também roubava. E elas sabiam disso e armavam para capturar ele na hora que ele estivesse roubando, porque aí ele ia ter outras reações espontâneas, como por exemplo o medo, ia chorar, ia argumentar, ia reclamar, ia pedir para não contar para a mãe, ia ficar ali naquela interação gostosa, que é o que elas queriam realmente, era pegar ele no flagrante para ter essa interação prazerosa com ele. Mas às vezes elas conseguiam, às vezes não conseguiam, porque Krishna também era bem esperto, né? Ele já sabia que ele estava sendo, né, observado. Às vezes, lá pelas 7 da manhã, elas paravam os seus afazeres e reuniam-se na casa de Yashoda. Para quê? Para ver Krishna. Krishna era tão belo que elas sentiam mais amor e afeição por ele do que por si próprias. Na verdade, elas sentiam tanto amor pelos seus filhos quanto por Krishna. Elas ansiavam tanto por Krishna. Queremos Krishna como nosso filho para podermos dar-lhe de mamar e servi-lo com todo o nosso amor e afeição. Então, é aquela história. A mãe Yashoda estava lá, elas iam, mãe Yashoda, eu vim roubar seu Krishna. Eu vou dar de mamar para Krishna. E você sabe que, né, quando você tem mães que têm filhos, todas têm leite. Então, nesse período, a mãe de leite era uma coisa muito comum. Então era muito comum que uma gopi chegava lá com uma intensidade de afeição por Krishna, que dava de mamar para Krishna. E elas achavam tudo isso divertido. As mães se divertiam com isso, Mãe Yashoda também se divertia, Krishna se divertia. E Krishna mamava de várias gopis, eram várias, todas queriam dar de mamar para Krishna, todos queriam ter aquela sensação de aquele bebezinho fofinho ali, travessinho, mamando nelas. Então, e elas se reuniam de manhã na casa da Yashoda, que é às 7 da manhã. Por isso que o Govinda no templo, por exemplo, vou roubar mais 5 minutos de vocês aí, tá, pessoal? Tem pessoal que vai ao templo de manhã às 7 horas da manhã, agora 7h30, mas normalmente na Vrindavana, na relação da Vrindavana original é pela manhã, 7, 7h30, as gopis vão na casa de Krishna, na casa da Mãe Yashoda. E a Mãe Yashoda então abre a porta das casas para elas o que? Govinda, Krishna, vim te ver. Então o altar, quando o altar ele abre às 7h30 da manhã, é esse passatempo, é Mãe Yashoda mostrando o fofinho dela, o queridinho de Vrindavana para as mamães. Então esse momento do Govinda, Madhipurushanta, Mahan Bhajami, Govinda, Govinda, é a mamãe Yashoda
abrindo o coração dela, aceitando as mamães para que venham se divertir e ter Krishna como seus filhinhos queridos, porque não é possível conviver com Krishna sem não aceitá-lo como sendo um filhinho. Então, porque o amor e a afeição puro é assim, fica maternal. Então, imagina uma mãe que está até com leite também, e tem outros filhinhos, então ela tem a experiência intensa de amor, e tem Krishna, que é a alma suprema, ela não sabe disso, mas a afeição dela por Krishna é até uma afeição mística que extrapola o normal da afeição de amor, a ponto de elas irem lá para brincarem com Krishna e também amamentarem Krishna vez por outra. Então as mães, Krishna ficava passando de braço em braço e as mamães brincando com Krishna e Krishna mamando um pouquinho em cada uma delas, e assim elas se divertiam e assim elas viviam felizes, tendo Krishna como o filhinho querido delas, dividindo Krishna com a mãe Yashoda, e mãe Yashoda se divertia imensamente com isso. Era tudo uma brincadeira de família, eram todas mulheres felizes, amigas entre si, e Krishna era o queridinho de todas elas. Então, esse momento do templo, quando se abre o altar, Govinda, é esse passatempo aí, tá? As mães, com saudade de Krishna, querem ir ver Krishna e elas vão até a casa da mãe Yashoda. E quando elas chegam na casa da mãe Yashoda, elas Govindam, que é aquele que dá prazer para as vacas. E Krishna, então, ficou assim com esse nome, tá, pessoal? Muito bem, eu vou parar aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta que quiser fazer, extrapolei um pouquinho, mas acho que valeu, né? Isso aí. Então, Hare Krishna. Então, Hare Krishna. Que lindo ouvir. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare